Graça e paz, meus queridos. Vocês estão bem? Em nome de Jesus estarão melhor. Quanto tempo eu tenho? Tem que acabar 8h30. Tranquilo. O culto vai acabar 8h30. Eu vou entrar às 9h no serviço, então, show. 8h30 da manhã. Tô brincando, pastor. Não, meia-noite no máximo a gente está indo embora. A graça e a paz, querido. Só uma piadinha de pastor, coisa de pastor, né? Pastor é assim mesmo. Nós estamos às vésperas de uma data especial, não é? Vai ter um feriado aí, sextou, né? Sextou e domingo é um domingo de... não é Natal ainda, né? Mas é Páscoa. E a Páscoa é interessante, é uma data bastante interessante, porque a Páscoa é comemorada por quem crê na Páscoa e por quem não crê na Páscoa. A Páscoa é comemorada por muitas pessoas no mundo. Mas a Páscoa tem um significado profundo. E eu diria que a Páscoa é o evento mais importante que já aconteceu na história da humanidade. Porque a Páscoa, ela nos trouxe a possibilidade de viver. E não uma vida qualquer, mas viver plenamente e eternamente. A Páscoa nos trouxe a possibilidade de uma vida eterna, de um retorno à vida eterna, na verdade. Porque quando Deus criou o homem e soprou o seu ruá nas narinas do homem, ele deu vida ao homem. E o homem passou a ser alma vivente. Deus soprou no homem. Só que o homem pisou na bola e pecou. Hoje de manhã, a gente ouviu que o pecado na língua grega é hamartia, né? E hamartia significa errar o alvo. E para a gente ter uma ideia do que é errar o alvo, eu quero fazer um jogo mental aqui. Vamos dizer que você queira sair amanhã cedinho e ir para Porto Seguro. Para Porto Seguro. Você pega o carro, liga o carro, põe no Waze, Porto Seguro, e aparecem as opções lá no Waze ou no Google Maps, seja lá qual for o GPS que você use, vai aparecer as opções e você clica lá. Porto Seguro. Só que você não percebe que junto com as opções estava lá Porto Alegre, antes de Porto Seguro. E você dirige o seu carro, sai daqui de Osasco e ele te indica a BR-116. BR-116, você pensa, é isso mesmo, BR-116 vai para o norte, vai para o nordeste. Eu vou pegar essa BR-116, está certo. E tudo bem, você liga o rádio e curte a música e vai seguindo o Waze, entre a esquerda, entre a direita, sobe, atravessa uma ponte e pega a BR-116. Aí você tranquilamente diz, agora é só uma questão de tempo, cerca de 24 horas, e eu estarei em Porto Seguro. E aí você pega
e continua na BR-116, e no caminho você vê uma churrascaria. E no momento em que você vê a churrascaria, o seu estômago fala, blá, 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 está na hora. Hora do almoço, você encosta, come aquele churrasco, e aí você dorme no carro um pouquinho, porque senão, né, você pode causar um acidente, e depois você pega o carro novamente, e o Waze está lá. Siga em frente. Como um coach da nossa vida, o Waze ou o GPS sempre diz para você, nos próximos 2 quilômetros, siga em frente. E você segue em frente, ouvindo o GPS e obedecendo o GPS. Você quer chegar em Porto Seguro? Siga em frente. Siga em frente. Anoitece, você encontra um lugar para descansar, porque você é prudente, você é cristão, e todo cristão obedece às leis da natureza e às leis do trânsito. Então, eu não vou dirigir com sono, eu vou dormir um pouco. No dia seguinte, continua a sua viagem. E você, ouvindo música, faz amizade no caminho, nas lanchonetes, no seu caminho, você faz muitos amigos. E aí você lembra de um outro coach que disse para você assim, o mais importante do que o alvo é a jornada. Curta a jornada. E você, feliz da vida, logo vou chegar no Porto Seguro. E aí, de repente, você está chegando numa cidade e você vê uma placa. A primeira vez que você olha uma placa, depois de toda essa viagem de cerca de 24 horas, e você olha para aquela placa e ela está escrita assim, bem-vindo a Porto Alegre. Errar o alvo. Mas o mais importante não é a jornada? Eu quero quebrar esse paradigma aqui hoje e dizer que o mais importante na sua vida não é a jornada, é para onde você está indo, é onde você vai chegar, é a chegada a mais importante. Esqueça o que dizem durante toda a sua vida. O mais importante é curtir a jornada. O mais importante é o caminho e não a chegada. Eu quero dizer que a Páscoa está nos alertando que a salvação está no alvo, na chegada. O mais importante é chegar, mas chegar no lugar certo. Quero ilustrar de uma outra forma isto. Todo homem errou o alvo, pecou. Deus disse ao homem, você tem aqui o jardim, administre o jardim, cuide do jardim. Cuide do jardim. E você pode se alimentar de toda a árvore que tem nesse jardim, exceto a árvore que está no meio do jardim. Porque o dia que você dela provar, você vai morrer. Mas o homem pensou, vou dar um passeio. Eva está lá descansando, vou dar um passeio. E ele foi passear e Eva ficou só. E Eva chegou, falou assim, eu vou dar um rolê no meio do jardim. E ela chegou no meio do jardim e tinha uma outra pessoa lá. Uma outra pessoa. Que a convenceu que o fruto da árvore do meio do jardim não era mal. Não causava morte. E ela resolveu comer desse fruto. E comendo desse fruto, ela repartiu com seu marido Adão.
que também comeu. Erraram o alvo. Não comeram da árvore da vida. A árvore da vida foi mencionada depois. De todas as árvores que havia no jardim, existiam duas. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Escolheu o conhecimento do bem e do mal. Errou o alvo. Ao invés de escolher um porto seguro para o fim da jornada, escolheram Porto Alegre. Nada contra Porto Alegre, é só porque a palavra combina muito com essa mensagem. Escolhe o Porto Alegre ao invés do Porto Seguro. Erra o alvo. Muitos creem numa solução para esse erro de alvo. Muitos comemoram a Páscoa com o alvo errado. Porque existem pessoas que pensam que a Páscoa foi o dia que o Deus Coelho, Deus da fertilidade, resolveu salvar a humanidade e trazer fertilidade. Durante tempos, era a fertilidade que se queria, porque afinal você tem uma terra para trabalhar, quanto mais filhos, mais fértil, mais rico você se torna. Passou o tempo e as pessoas não querem mais filhos, né? Poucas pessoas têm filhos e quando tem poucos filhos. Porque inverteu a humanidade inverteu o pensamento e diz, não, filho é despesa, não é lucro. Infelizmente, é isso que se pensa hoje, porque filho é despesa, tem que pagar escola, fralda, nossa. 4 caixas de leite, né, meu? Para o Daniel ficar bonitão daquele jeito. 4 caixas de leite todo mês. Para a Mariana ficar linda, também. E, por filho ser despesa, a humanidade pensou assim, a salvação para nós é o prazer, é o Porto Alegre, a satisfação. Aí começaram esse Deus da fertilidade, começou a fazer ovos de chocolate. Chocolate aumenta a sensação de prazer. Serotonina, você se sente bem. Quando você está deprimido, é bom comer uma barra de chocolate. Faz bem. Porque provoca no seu organismo uma sensação de prazer. Por isso que, geralmente, quando alguém rompe um relacionamento, compra sorvete e chocolate. Para suprir essa necessidade de prazer. Mas a salvação não está no prazer. Buscar o prazer como salvação é errar o alvo, é continuar sendo pecador. Porque o Deus verdadeiro providenciou a salvação, um resgate, para que você agora mude, se converta do seu alvo, mude a sua direção e vá realmente para o porto seguro e eterno. Vá de verdade para um porto seguro e eterno. Esta mensagem de salvação é pouco reconhecida como um alvo válido. Desde muito tempo.
Eu quero ler Isaías, capítulo 2, verso 13 em diante, até o final do capítulo 53. Isaías 52, 13 até o final do 53. E diz assim a palavra do Senhor pela boca de Isaías para mim e para você no dia de hoje. Diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Agora o capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou e foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Porto Alegre, Porto das Ostras, Porto Seguro, Porto de Galinhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer.
quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado do Jorge e pelos transgressores intercedeu. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho pregado que sou pecador. E também tenho tido a ousadia de dizer que você também é pecador. Que todos nós somos ovelhas desgarradas. Todos nós somos pecadores. No entanto, hoje eu quero te mostrar o alvo, a chegada. O profeta Isaías apontou para o porto seguro, para a segurança de uma vida eterna. E mostrou uma imagem, não de um Deus que te dá chocolate, simplesmente. E eu quero dizer que não tenho nada contra o chocolate. Aliás, eu faço questão de comprar chocolate para minha neta, porque as coleguinhas todas vão ganhar chocolate. Se ela não ganhar, vai ficar muito triste. Mas este não é o alvo. Pode ser um dia de domingo de festa, de abrir ovos de chocolate, porque para nós o ídolo não quer dizer nada. Então, tanto faz se como chocolate ou bacalhau. Tanto faz. O importante não é o restaurante que você para comer no caminho. O importante não são propriamente as amizades e a alegria do caminho que você percorre. O importante é se você está no caminho certo, para o alvo certo, para ir para o lugar certo, com o GPS certo, com as orientações corretas, até que chegue no alvo. A palavra de Deus nos mostra aqui o caminho que Jesus percorreu para que você chegue no alvo, para que você seja salvo, para que você encontre o lugar seguro, para que você chegue à vida eterna, para que a sua vida faça sentido. Jesus morreu na cruz para nos trazer salvação. O que Jesus fez na cruz? Com certeza foi uma obra maior do que um coelho faz na vida dele toda. O que Jesus fez, o que ele nos trouxe, quais as condições que Jesus preencheu para que pudesse ter tanto poder de tirar um pecador sujo da lama e transformá-lo em uma pessoa digna de entrar no santo lugar, no Santo dos Santos, e conversar com o Deus justo e perfeito. Que obra tão tremenda, tão maravilhosa, alguém
possa fazer para tirar alguém das trevas e transportá-lo para a luz. Que obra tremenda Jesus fez na cruz. O que aconteceu quando Jesus morreu e o que aconteceu quando Jesus ressuscitou na minha vida e na sua vida? Que diferença isso fez na minha história e na história da sua vida? Jesus morreu na cruz para te trazer salvação e te colocar de novo no caminho perfeito, caminhando na direção perfeita, para o alvo perfeito. Na direção da árvore correta, da árvore da vida eterna. Jesus morreu na cruz para nos dar salvação. E nós lemos aqui um texto que ele nos apresenta as condições que Jesus satisfez com a cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. E a primeira condição que o texto mostra aqui é que Jesus nos substituiu. Uma lei irrevogável. A alma que pecar morrerá. O salário do pecado é a morte. Aquele que peca morre. A morte passou a dominar a humanidade. Mas Jesus, o Filho de Deus, perfeito, morreu para me substituir e substituir você na cruz. Porque, na verdade, a cruz era para ser minha e sua. Tudo o que merecemos é a cruz. Por isso, Jesus diz, olha, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e então siga-me. Jesus nos substituiu na cruz mais pesada, no afastamento do olhar de Deus. Deus não olha para o pecado, mas por causa da cruz de Cristo, Ele olha para mim. Através da cruz de Cristo, Ele olha para você. Jesus nos trouxe substituição. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Por isso, hoje nós podemos ser livres do castigo, livres da culpa, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, aquilo que nos faz doentes, que é o pecado de cada dia. Por isso oramos pelo pão de cada dia que Ele nos dê hoje. E Jesus disse que Ele é o pão que vem do céu. Se pedimos ao Pai o pão de cada dia, significa mais do que esse alimento delicioso, diga-se de passagem, né? Com a manteiguinha, se estiver quente. Esse pão da terra é bom. Mas o pão que veio do céu é o que te dá vida eterna. E Jesus é o pão da vida. E oramos, quando oramos ao Pai Nosso, oramos para que Ele nos dê o pão de cada dia, hoje. Que a cada dia possamos nos alimentar disso, porque este pão nos cura das enfermidades causadas pelo pecado. O pecado causa doença, gente. O pecado causa doença. Nos faz adoecer. Davi escreveu um salmo dizendo que enquanto ele calou os pecados, enquanto ele calou o pecado, os ossos envelheceram, ressecaram-se.
Pecado nos traz doença, mas Jesus, substituindo a mim e a você na cruz, nos trouxe cura para as enfermidades, tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si o nosso castigo. Cristo morreu no lugar do pecador. Só do pecador, tá? Se você não for, ele não morreu no seu lugar. Ele morreu pelos pecadores. Porque aquele que é saudável não precisa de médico, né? A gente só vai ao médico quando está doente. E assim, Jesus substituiu o nosso castigo. Jesus também cumpriu a condição de nos trazer redenção. Redenção. Redenção significa pagar o resgate. Nós fomos sequestrados, sabia? Nós estávamos no cativeiro chamado mundo, pecado, carne e morte. Estas coisas, prefiro continuar falando coisas para não complicar a história aqui. Nos aprisionam o mundo, o pecado, a carne, a morte, nos aprisionam. Nós fomos sequestrados pela morte. Fomos sequestrados. O apóstolo Paulo diz que o mundo está cego, porque o espírito desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Escravizou. O apóstolo Paulo, quando pregou também no Areópago, ele diz, olha, vocês sábios procuram o Deus desconhecido como quem, tateando, pudesse encontrá-lo. Chamou-os de cegos. De cegos. A maior cegueira não é de não ver as coisas aqui. A maior cegueira é não encontrar o Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido não está longe, está perto. Se tatear na direção certa, vai encontrá-lo. Se encontrar o caminho certo, vai encontrar. Redenção. Pagou o resgate. O nosso salário era a morte. Nós trabalhamos pela morte. Nós fizemos uma obra pela morte. Pecamos. Logo, ao pecarmos, recebemos o salário, que é a morte. Alguns de nós, às vezes, faz um bico. É triste isso. Mesmo depois de Jesus ter pago o resgate, alguns de nós fazemos um bico de pecado. Não, eu estou aqui certinho no caminho, mas eu vou fazer um biquinho aqui e receber meu salarinho do pecado, um pouquinho de morte na minha vida. Veja que absurdo. Depois de Jesus ter pago o resgate, nós decidimos continuar no pecado. Ah, mas para a graça ser maior, o pecado tem que ser maior. Nós ouvimos isso pela manhã. Jesus pagou o resgate. Nós estamos livres da escravidão. Portanto, não vivamos mais como quem pergunta para o pecado, o que eu devo fazer agora? O que você quer que eu faça? Não pergunta para o diabo, o que você quer que eu faça? Não! Somos livres do pecado e da morte. Vivamos como seres resgatados, porque Jesus pagou o preço, e um preço alto. Pagou caro.
caro demais para que a gente faça um bico de pecador de vez em quando. Para com isso. Viva no caminho. Escuta o GPS certo. Vá para o lado certo. Em Cristo somos livres da escravidão. Ele pagou o resgate. Ele efetuou o pleno livramento. Nós pertencemos agora não mais ao pecado e à morte. Nós pertencemos agora ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, o nosso Senhor. Portanto, se Ele pagou o resgate, saia do cativeiro, meu querido. Saia do cativeiro. O resgate já foi pago, a porta está aberta. Você continua no cativeiro? Para quê? Para quê? Jesus também trouxe propiciação. Palavra meio difícil, né? Propiciação. O que significa propiciação, que está nesse texto aqui? A propiciação é satisfazer a ira. O salário do pecado é morte. Logo, o rei justo não pode ver a injustiça e ficar por isso mesmo. Eu não posso pecar contra Deus e dizer simplesmente, como se diz hoje em dia, foi mal, hein, Deus? E, não, tudo bem, você falou que foi mal, então tá tudo bem. Pecado tem um preço a ser pago, por isso teve que ser redimido, por isso teve que ser pago, e pago por Jesus. E esse pagamento trouxe uma propiciação, um aplacar da ira. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Por isso a morte não me atingiu. Não me atingiu. Quer dizer, a carne, eu vou morrer. Não entendam mal, né? De repente alguém está vendo aí na rede social, fala, ele falou que não morre. Não é bem assim. A carne, a gente morre, mas para ressuscitar como Jesus ressuscitou. Ressuscitar para a vida eterna. Trouxe essa propiciação. O véu do templo foi cortado do alto a baixo. Eu não gosto de falar rasgado, porque rasgado parece que não é ira, né? Parece que não é por causa de ira, é por causa de raiva. Tem uma diferença, ira e raiva. Raiva é quando você... né? Ira isso é injusto, precisa ser corrigido. E o véu foi cortado do alto a baixo. O termo lá é o mesmo termo usado para cirurgião, sabe? Bisturi. Vamos fazer uma incisão precisa. Não, peraí, tem que ser aqui, porque é aqui que passa esse órgão. Então vamos fazer uma incisão e abrir. O véu do templo foi aberto com precisão. Não foi com raiva, chutando o balde. A obra de Jesus na cruz possibilitou um corte no véu, que abriu o véu e abriu o espaço do Santo dos Santos para que eu e você pudéssemos entrar. Trouxe propiciação. A ira foi satisfeita. A ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus é diferente da nossa raiva. Tanto é que o amor de Deus conseguiu satisfazer a ira de Deus. Último aspecto, última condição, preenchida por Jesus na cruz, por sua causa e por minha causa. Reconciliação. O véu não foi cortado? Sai do cativeiro.
Vem para o santo lugar. Deixa de ficar longe de Deus. Chega mais perto dele. Reconciliação. Véu cortado, permitindo livre acesso ao Pai. Salvação disponível. Salvação completa em todos os aspectos. Salvação completa, íntegra, inteira. Você tem à sua disposição, por causa da obra de Cristo na cruz, o caminho correto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o GPS que você precisa para todas as suas mazelas, todos os seus problemas, todas as suas ideias, sejam elas boas ou ruins, para tudo que você precisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O véu do templo foi cortado. O santo lugar está disponível e aberto para qualquer um que queira entrar. As portas da casa de Deus estão abertas para todos os pecadores. Todos os pecadores têm agora livre acesso ao santo lugar por intermédio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Este é o poder que tem a obra de Jesus na cruz. E essa salvação que recebemos, essa salvação, ela abrange totalmente todos os aspectos da nossa vida. Ela conserta o seu passado e o meu passado. Ah, mas pastor, como é que eu vou consertar aqueles erros que eu cometi com 15 anos, 20 anos, 8 anos de idade, 12? Aquela malcriação vai consertar tudo? Pois o nosso passado, ao confiarmos em Jesus, somos juridicamente perdoados. Não há lei que nos condene mais, porque o preço já foi pago por todos os meus pecados do passado. Todos eles. Ah, então eu posso continuar assim? Não, de maneira nenhuma. Mas perdoados estão os seus pecados. Vá e não peques mais. Não há quem te condene mais. Agora viva como livre do seu passado. Não fica remoendo aquilo lá, mas eu fiz errado, e agora? Já confessou? Jesus já perdoou? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, caminho rumo ao alvo correto, prêmio máximo da consolação em Cristo Jesus, que morreu por mim, se entregou por mim, me amou e se entregou por mim. A salvação também corrige o nosso presente. Agora nós podemos experimentar, em parte, essa libertação do poder do pecado, refletindo a realidade, a qualidade de uma vida em Cristo, em submissão agora ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. Agora a gente está seguindo o GPS correto, ouvindo a voz de Deus e seguindo entre a direita, vire à esquerda, vá, suba, desça, ajoelha, ajoelha, levante-se agora, lute, siga o GPS. O presente, o nosso presente foi salvo pela cruz de Cristo. E o nosso futuro também, porque podemos antecipar a libertação completa do nosso ser, dos efeitos do pecado e a nossa glorificação com Cristo. Nós vemos isso em Coríntios 13,
Agora vejo em parte, mas então verei completamente como sou visto. Romanos 13:11, Filipenses 3:20, 1 de Pedro 1:5 e 3:20. Com tudo isso, eu quero dizer o seguinte, concluindo em cima da hora. Deu certo, né? Concluindo, salvação está aí. Jesus está aí para te apontar o caminho certo para o porto seguro. Agora a decisão é sua. Já não tem algema, não tem corrente, o pecado não tem poder sobre você, agora a escolha é sua. Vá para o porto seguro. Amém.